Na aula de hoje vamos falar sobre a vitamina B6 ou piridoxina, vamos falar sobre o seu histórico, sobre suas características químicas, funções metabólicas e outras características importantes da vitamina. Nesse início de aula a gente vai tratar um pouco sobre o histórico da vitamina, sobretudo nos pontos principais da sua descoberta, da sua síntese e tudo mais. Em 1926, um grupo de pesquisadores fez um estudo onde eles alimentavam os ratos com uma dieta deficiente no fator de prevenção de pellagra. E nesse estudo, eles notaram que os animais desenvolveram lesões na pele. Já em 1934, o pesquisador Diode identificou que o fator de prevenção de pellagra, que era deficiente na dieta base do estudo de 1926, continha vitamina B6. Um ano depois, em 1935, o mesmo pesquisador, em conjunto com o pesquisador Birch, diferenciou a riboflavina e a vitamina B6 desse fator específico de prevenção de pellagra de Goldberg, que era um dos principais pesquisadores do estudo de 1926. E a vitamina B6 ela foi descoberta praticamente como um produto secundário dos estudos da pellagra, que é a doença de pele. Isso porque a maioria dos estudos anteriores indicavam que essa doença ela era caracterizada apenas pela deficiência de niacina. E nesse ano, o fator de prevenção de pellagra foi estudado mais a fundo e eles conseguiram diferenciar, né, tanto a vitamina B6 quanto a niacina nesse fator específico. Já em 1938, Lepkowski é o primeiro a relatar o isolamento da vitamina B6 de forma cristalina e pura. Além disso, alguns outros grupos de pesquisadores foram capazes de isolar a vitamina a partir do arroz polido. Em 1939, Harris e Folkers determinam a estrutura da piridoxina, que é a vitamina B6, e são capazes de sintetizá-la. Diode propõe o nome para a vitamina de piridoxina. Nos anos de 1940, a vitamina B6 ganhou grande significado devido à descoberta do seu papel super importante tanto na nutrição humana quanto na nutrição animal. E o pesquisador Snell foi capaz de mostrar que existiam duas ou outras formas naturais da vitamina, dentre elas a piridoxal e a piridoxamina. Já em 1957, Sniderman estabeleceu as necessidades de vitamina B6 para os seres humanos. Em relação às características químicas da vitamina, a vitamina B6 é um nome genérico para um grupo de 6 compostos, dentre eles o alcopiridoxina, o aldeído piridoxal, a aminopiridoxamina e todos os seus respectivos fosfatos, e todas essas substâncias são derivadas da piridina. O piridoxal 5-fosfato e a piridoxamina 5-fosfato constituem as formas coenzimáticas ativas, sendo o PLP, ou seja, o piridoxal 5-fosfato, a forma de interesse biológico. Eu ressalto que todos os três compostos que eu falei inicialmente, o alcopiridoxina, o aldeído piridoxal e a aminopiridoxamina, podem ser convertidos para a forma de coenzima metabolicamente ativa, o PLP, e ele vai estar primariamente envolvido no metabolismo de aminoácidos. Nessa imagem a gente consegue ver a estrutura química da piridina, que vai ser o composto que vai derivar todos os compostos da vitamina B6. Então, nessa imagem a gente tem a estrutura química dos compostos relativos à vitamina B6, os três compostos mais bases e o piridoxal fosfato, que seria a fosforilação desses. Além disso, cada uma dessas formas, a piridoxamina, a piridoxina e o piridoxal, vão ter um grupo substituinte na posição 4, que vai os diferenciar. Na piridoxamina tem um hidroximetil,
Na piridoxal tem um formil e na piridoxamina tem um amino metil. E a conversão desses compostos para fosforilação, né, para molécula fosforilada, essa fosforilação vai acontecer na posição 5. Então, a partir da piridoxal fosfato, consegue ver onde ocorreria todas as reações de fosforilação nas moléculas de piridoxamina, piridoxal e piridoxina, que vai acontecer de forma semelhante. E tem-se descrito que o piridoxal fosfato teria ação coenzimática em cerca de 100 reações enzimáticas no organismo. E além disso, o 4-ácido piridóxico, ele é o principal produto final do metabolismo da B6 em humanos e ele tem sua forma biologicamente inativa. Dando início ao tópico 3 da aula, vamos falar sobre o processo de absorção. A absorção da fonte alimentar se inicia com a hidrólise das formas fosforiladas no lume intestinal, que posteriormente serão absorvidas por difusão passiva, ou seja, a absorção da vitamina B6 ela vai se dar a partir do álcool piridoxina, do aldeído piridoxal e da amina piridoxamina. Já em relação à captação pelas células, o aldeído piridoxal, o álcool piridoxina e a piridoxamina, eles vão ter que ser novamente fosforilados, tanto em piridoxal fosfato e em piridoxamina fosfato, pela ação da enzima piridoxina quinase. E diferente das outras vitaminas do grupo B, que normalmente há uma saturação da absorção da vitamina devido às altas concentrações da mesma, isso não parece ser observado em relação à vitamina B6, visto que doses extremamente altas dessa vitamina continuam tendo uma boa absorção. Em relação ao transporte da vitamina, a maior parte dela vai estar ligada à albumina plasmática ou à hemoglobina nos eritrócitos. A forma predominante dela no sangue é como piridoxal fosfato, mas em pequenas quantidades ela se encontra como piridoxina livre na circulação, mas de fato a maioria vai estar como piridoxal fosfato ligada à albumina. Já em relação ao armazenamento da vitamina, o músculo é o maior depósito dela, contendo de 80 a 90% do total dos estoques corporais da vitamina, sobretudo na forma de piridoxal fosfato ligada à enzima glicogênio fosforilase. Mais à frente a gente vai falar um pouco dessa enzima e da função da PLP no seu mecanismo. Dando início ao tópico 6 da aula, agora a gente vai falar um pouco sobre as funções metabólicas da vitamina B6. Sobretudo, ela age como uma coenzima em diversas reações enzimáticas envolvidas no metabolismo tanto de aminoácidos quanto de carboidratos, neurotransmissores e lipídios. Como a gente já falou lá no início, na parte das funções químicas da vitamina, os compostos metabolicamente ativos vão ser piridoxal fosfato e a piridoxamina fosfato, sendo que o PLP ele vai atuar em maior proporção. E a partir de agora a gente vai desmembrar um pouco dessas ações da enzima nesses metabolismos. A primeira reação metabólica que a gente vai falar vai ser sobre a reação de transaminação. Essa reação ela é caracterizada pela transferência de um grupo amina de um aminoácido para um cetoácido. E as enzimas que vão catalisar essas reações são chamadas de transaminases ou de aminotransferases. Os principais tipos de aminotransferases vão ser a alanina aminotransferase e a espartato aminotransferase. E a maioria dessas enzimas vão usar a PLP como uma coenzima. E essas enzimas vão estar principalmente dentro dos hepatócitos, mas também podem ser encontradas em corações e rins. Nessa imagem a gente consegue ver a reação de transaminação acontecendo com a ação da piridoxal fosfato.
E essa reação ela é fundamental no metabolismo de aminoácido, porque a partir de um aminoácido, de um alfa-cetoácido, vai haver a formação de um novo aminoácido e de um novo alfa-cetoácido. E a piridoxalfosfato vai ser um transportador intermediário do grupamento amino. E essa ação dela é muito importante, porque como já falamos no slide anterior, a reação de transaminação ela vai ser caracterizada por essa transferência do grupamento amino. Então, a partir dessa imagem, a gente consegue perceber que o glutamato, ao perder o grupamento amino, ele vai ser transformado no alfa-cetoglutarato, que é um alfa-cetoácido, e esse grupamento amino que foi perdido, entre aspas, ele vai ser transportado pela piridoxalfosfato. E esse grupamento amino vai ser fornecido ao oxalacetato, fazendo com que ele se transforme em um novo aminoácido, o aspartato. A segunda reação metabólica onde há o envolvimento da piridoxalfosfato vai ser a metabolização da homocisteína. Esse aminoácido vai ser convertido em cistationa e essa conversão vai ser catalisada pela enzima cistationa B sintetase e essa vai necessitar da vitamina B6 como cofator. Nessa imagem a gente tem a reação da metabolização da homocisteína. Na verdade vai ser uma síntese da molécula de cistationa, onde os substratos da reação vão ser a homocisteína e a serina, que vão se combinar e gerar a cistationina. E a PLP ela vai ser fundamental para o transporte do grupamento amino. A homocisteína ela é um aminoácido natural do corpo humano, mas em níveis elevados pode acarretar alguns problemas ao indivíduo, sobretudo endurecimento das artérias, ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, osteoporose, e alguns estudos também relacionam altas concentrações de homocisteína com a doença de Alzheimer. Outra reação que vai envolver diretamente a ação da PLP vai ser a síntese da cisteína. E essa síntese vai ser uma reação secundária da metabolização de homocisteína que a gente falou anteriormente. A partir dessa imagem, a gente consegue ver como é que ocorre de fato a síntese da cisteína. A partir da cistetionina, com a ação da enzima cistationina liase, vai haver a formação do alfa-cetobutirato e da cisteína. E essa enzima ela vai requisitar o PLP como coenzima, de novo, para ele fazer a transferência do grupamento amino. Na verdade, nesse caso, vai ser mais o transporte, porque não vai haver uma transferência para outra molécula. Ele apenas vai ser liberado. E a cisteína, ela pode ser incorporada em enzimas e proteínas, podendo ter seu grupamento SH, esse que está marcado em branco na molécula de cisteína, convertido em pontos de sulfeto, que vão ser necessárias para fornecer força e estabilidade a muitas proteínas, inclusive a proteína do colágeno. O outro grupo de reações onde a PLP vai estar envolvida vai ser nas reações de descarboxilação. Essas reações elas vão ser caracterizadas pela remoção do grupo carboxil de certos aminoácidos para que haja síntese de neurotransmissores. Nessa imagem a gente tem a síntese de histamina a partir do aminoácido histidina. E de novo, a histidina decarboxilase vai requisitar a PLP como uma coenzima. No hipotálamo, a histamina vai regular funções térmicas e relacionadas ao despertar. Em outras partes do organismo, a histamina vai ser importante para regular o fluxo sanguíneo e muito importante também em respostas à inflamação. Continuando nas reações de descarboxilação, agora a gente vai falar sobre a síntese de GABA, que é um neurotransmissor. GABA vai ser sintetizado a partir do aminoácido glutamato e ele é o principal neurotransmissor inibidor do sistema nervoso central. Um outro neurotransmissor que está
totalmente relacionado com a necessidade da PLP vai ser a noradrenalina. Nessa imagem a gente tem todo o processo de síntese desse neurotransmissor e ela vai ocorrer a partir do aminoácido tirosina. E a PLP vai ser requisitada na segunda reação, que de fato vai ser a reação de descarboxilação. E não vai ser, ou seja, não vai ser diretamente na última reação de síntese da norepinefrina. Mas caso não tenha PLP, não vai haver a síntese de dopamina. E não vai, então, ter possibilidade de substrato para a síntese da norepinefrina. A noradrenalina ela vai ser principalmente uma substância química que vai induzir a excitação física, mental e o bom humor. A sua produção vai ser centrada em uma área do cérebro chamada locus coeruleus e ela vai atuar no centro de prazer do cérebro. Sua falta está associada a transtornos depressivos. A última reação de descarboxilação que a gente vai tratar nessa aula vai ser em relação à síntese da serotonina. Nessa imagem a gente tem as duas reações importantes para a síntese desse neurotransmissor, que vai ocorrer a partir do triptofano. E nesse caso, diferentemente da síntese da noradrenalina, a ação da PLP vai se dar na reação direta da síntese da serotonina, que vai ser uma reação de descarboxilação. Esse neurotransmissor é um dos principais e ele é aquele que possui maior número de receptores e que vai ter diversas funções. Vai possuir forte efeito no humor, memória, aprendizado, alimentação, entre outros. A falta dele é a causa de transtornos depressivos, alimentares, sexuais e do sono. Para sua boa produção, é importante o consumo de triptofano, porque vai ser a partir dele que a serotonina vai ser produzida, e uma boa rotina de sono e exercícios regulares. Mais uma função metabólica da PLP vai ser a síntese do ácido delta-aminolevulínico. A PLP ela vai atuar como um cofator da enzima ácido delta-aminolevulínico sintase, que essa enzima vai ser importante na reação de condensação da glicina com o succínio CoA, que vai dar formação ao ácido delta-aminolevulínico. Esse ácido é importante porque ele vai ser um precursor do grupo M da hemoglobina. Nessa imagem a gente tem a reação completa da síntese do grupamento M e grifado tem o ácido delta-aminolevulínico, só para mostrar que ele de fato vai ser o precursor do grupamento M. A última função metabólica envolvendo a PLP que a gente vai tratar nessa aula vai ser a sua função coenzimática com a enzima glicogênio fosforilase. A PLP, como eu falei, ela vai ser coenzima da enzima glicogênio fosforilase. E a parte ativa da coenzima vai ser o grupo fosfato, ao invés do grupo aldeídico do anel aromático, conforme as outras enzimas. Porque, como a gente viu nas outras reações, a PLP ela era trivial no transporte do grupamento amino, mas nesse caso ela vai ser importante no transporte do grupamento fosfato. Nessa imagem a gente tem a reação de glicogenólise, ou seja, a lise, a degradação do glicogênio, gerando glicose 1-fosfato e um novo glicogênio, só que nesse caso com um resíduo menor do que o inicial. E essa reação vai ter a ação da enzima glicogênio fosforilase. O grupo fosfato da PLP vai participar da transferência do fosfato inorgânico para as unidades da glicose geradas a partir do glicogênio, com a consequente liberação da glicose 1-fosfato. E o músculo contém a maioria do glicogênio do corpo e a maioria da glicogênio fosforilase. Além disso, a maioria também da vitamina B6 no músculo vai ocorrer ligada a essa enzima. E como a gente falou lá atrás, quando a gente abordou do armazenamento da vitamina B6, a gente ressaltou que o músculo seria o principal reservatório da vitamina.
e é por isso, devido à enzima glicogênio fosforilase. A excreção da vitamina B6 vai se dar principalmente pelo ácido 4-piridóxico, que ele é um metabólito da vitamina B6, que é biologicamente inativo. E a piridoxal livre, ela pode deixar a célula, ou então ela vai ser oxidada para gerar o ácido 4-piridóxico. Normalmente, essa conversão vai ser realizada pela enzima aldeído desidrogenase. E a excreção via ácido 4-piridóxico vai representar aproximadamente metade dos compostos encontrados na urina. E sua excreção vai refletir mais a ingestão recente da vitamina do que as reservas dela no tecido. Além disso, em doses muito elevadas de piridoxina, a maioria vai ser excretada sem alterações na urina. E pequenas quantidades de piridoxal e piridoxamina são também excretadas na urina. Embora grande parte da vitamina ativa que vai ser filtrada nos glomérulos possam ser reabsorvidas nos túbulos renais. Por isso que se diz que pequenas quantidades de piridoxal e piridoxamina podem aparecer na urina, porque a grande parte vai ser reabsorvida. E por fim, em menor proporção, a vitamina pode ser excretada pelas fezes. Entretanto, essa avaliação dessa rota de excreção vai ser muito dificultada pela possibilidade da síntese da vitamina B6 no intestino grosso. Em relação às fontes da vitamina B6, ela vai estar presente na maioria dos alimentos, sobretudo nas carnes, produtos de grãos integrais, vegetais e nozes. E a vitamina B6, derivada das fontes animais, vai ter maior disponibilidade do que aquelas derivadas de alimentos vegetais. Isso porque muitos alimentos de origem vegetal possuem quantidade significativa de vitamina B6 na sua forma glicosilada, principalmente como piridoxina 5-beta-D-glicosídeo. E acredita-se que essa forma da vitamina tenha metade da eficiência quando comparada às demais formas disponíveis. Isso porque essa forma de vitamina, mesmo que seja absorvida, a sua hidrólise para ser captada pelas células vai acontecer de forma incompleta devido à presença dessa ligação glicosídica. E por isso que se diz que ela vai ser menos biodisponível. Além disso, como eu falei, a gente consegue obter a vitamina B6 a partir da alimentação, mas ainda a síntese bacteriana dessa vitamina no intestino grosso, a partir da microbiota normal. E por isso a gente teria duas fontes exógenas de obter a vitamina B6. Em uma dieta mista, estima-se que a biodisponibilidade da vitamina B6 seja de aproximadamente 75%. E a partir dessa tabela, a gente consegue ver a relação de alguns alimentos e o quanto esses alimentos fornecem de vitamina B6 recomendada. A gente consegue ver que banana, noz e brócolis oferecem uma porcentagem muito grande da vitamina B6, enquanto vegetais como espinafre uma porcentagem bem menor. Isso por causa das ligações glicosídicas que a gente tratou no slide anterior. As perdas da vitamina B6 vão ser bastante altas no cozimento e no processamento de carnes e vegetais. Além disso, a moagem do trigo para a fabricação da farinha pode resultar em perdas de 70% a 90%. Por isso que na fonte que eu falei, os grãos integrais possuem uma acentuada concentração dessa vitamina quando comparada aos grãos refinados. E o congelamento de vegetais pode gerar uma perda de 35% a 55% da vitamina. Agora a gente vai falar sobre as recomendações da ingestão diária da vitamina B6 para os diversos grupos. Nessa tabela, a gente tem os valores de referência para cada faixa etária de ingestão diária da vitamina B6. Nessa tabela nós temos três índices.
o EAR, que seria a necessidade média estimada, o RDA, ingestão dietética recomendada, o L, que seria o limite superior tolerável. E agora eu vou explicar um pouquinho do que é cada um deles para vocês entenderem essa variação de valor de um para o outro. A EAR, que é a primeira coluna, ela é a necessidade média estimada. E esse valor, na verdade, seria o valor de ingestão diária de um nutriente, nesse caso a vitamina B6, que se estima suprir a necessidade da metade dos indivíduos saudáveis de um grupo de mesmo sexo e estágio de vida. Ou seja, 50% dos indivíduos saudáveis de um grupo do mesmo sexo e estágio de vida vão precisar dessas concentrações diárias da vitamina B6. A RDA seria a ingestão dietética recomendada. Ela é um pouco mais fidedigna do que a EAR, porque ao contrário da EAR, que leva em consideração metade dos indivíduos saudáveis, a RDA vai levar em conta basicamente todos os indivíduos saudáveis de um determinado grupo de mesmo sexo e estágio de vida, mais ou menos 97, 98% desse grupo. E ela vai ser determinada a partir dos valores da EAR. E a partir da observação da tabela, a gente consegue perceber que os valores de RDA são sempre maiores do que os valores da EAR. Porque, como eu falei, ela vai levar em conta maior número de indivíduos, quase toda a população. Já o AI, que também está nessa terceira coluna junto com a RDA, ela é utilizada só para os recém-nascidos, ela significa ingestão adequada e ela só é feita quando não há dados suficientes para determinar tanto a EAR quanto a RDA. E na verdade seria um valor estimado e esses valores vão sempre sendo ajustados a partir de novos estudos para que haja um maior grau de confiabilidade sobre esses valores que são passados. Já o L, que seria a última coluna, seria o limite superior tolerável de ingestão, ou seja, o valor mais alto de ingestão diária da vitamina B6, que aparentemente não vai oferecer nenhum risco de efeito adverso à saúde para a maioria dos indivíduos. A carência da vitamina B6 e sua deficiência clínica vai ser bastante rara, porque a vitamina é bem distribuída nos alimentos e ainda a síntese via flora bacteriana intestinal. Além disso, alguns sintomas da deficiência grave vão incluir dermatite seborreica, anemia microcítica, que estaria envolvida com a síntese diminuída da hemoglobina, as convulsões, depressão, confusão. Esses 3 últimos sintomas podem ser explicados pela alteração na síntese dos neurotransmissores e até mesmo pelo acúmulo de alguns metabólitos anormais e prejudiciais, como a homocisteína. Em relação à hipervitaminose, a toxicidade pela dieta alimentar é relativamente baixa, mas alguns pesquisadores realizaram estudos em animais, fornecendo para eles altas concentrações de vitamina B6 e os animais demonstraram desenvolvimento de lesões dermatológicas e de neuropatia periférica. E esses sintomas são parecidos com os sintomas da hipovitaminose da B6. Mas foram pesquisas ainda em animais e os mecanismos da neurotoxicidade da piridoxina ainda não é conhecido, mas também nesse mesmo estudo, os sinais clínicos que eles observaram da toxicidade da vitamina nos animais foi revertido após alguns meses com a descontinuidade da sobrecarga da vitamina. Em relação à análise laboratorial das concentrações da vitamina B6 no indivíduo, a análise da concentração plasmática do PLP é considerado um teste de avaliação do estado de B6, uma vez que as concentrações da piridoxalfosfato variam em função da ingestão da vitamina. Essa questão fica evidenciada quando, após uma deficiência da ingestão da vitamina,
os níveis de PLP, tanto plasmático quanto eritrocitário, diminuem de forma bem rápida. Essa alteração que acontece é bem precoce e ocorre antes de qualquer outra modificação bioquímica, como a redução dos níveis séricos de piridoxal ou piridoxamina. E essa análise ocorre a partir do uso de um kit com reagente diagnóstico que vai determinar de forma quantitativa a concentração de piridoxal fosfato ou no soro, plasma ou no sangue total, por cromatografia líquida de alto desempenho com detecção por fluorescência. Só que essa análise apresenta um ponto negativo, porque a concentração de piridoxal fosfato no plasma pode ser alterada em algumas condições. O aumento da atividade da enzima fosfatase alcalina vai aumentar a desfosforilação do PLP plasmático, fazendo com que haja um aumento da captação pelas células. E isso vai acarretar uma diminuição na concentração do PLP plasmático. Além disso, também há uma modificação da PLP em resposta ao exercício moderadamente intenso. Foi realizado um estudo com atletas pós-treinos intensos de corrida e os resultados observados pelos pesquisadores foi o aumento da vitamina B6 plasmática. Só que até agora não se tem claro o porquê disso, mas como a hipótese deles é que essa alteração, esse aumento da concentração da vitamina B6 plasmática, estaria relacionada ao aumento da necessidade de uma coenzima para a gliconeogênese, porque ao haver a diminuição ou até mesmo a depleção das reservas de glicogênio, a PLP se tornaria disponível, porque ela não seria mais necessária como cofator para a glicogênio fosforilase, porque não teria mais reserva de glicogênio. Então, a PLP se tornaria disponível, sobretudo para o fígado e para os rins, a fim de fornecer mais energia para a gliconeogênese a partir dos aminoácidos. E outro ponto seria a gestação, que diminui a concentração de piridoxal fosfato plasmática. Até quando a gente falou das recomendações diárias da vitamina, as mulheres gestantes precisam sempre de maior concentração da vitamina. Outra análise laboratorial seria a análise da excreção urinária de vitamina B6. Testes realizados com isótopos demonstrou que de 40% a 50% da vitamina B6 ingerida é eliminada na urina, sobretudo sob a forma de 4-ácido piridóxico, e o restante seria eliminado sob a forma de piridoxamina. Disse que essa análise seria considerável uma hipótese justificável para análise laboratorial, na medida em que os níveis urinários desse catabólito parecem estar associados e terem relação à ingestão da vitamina B6. Entretanto, é difícil interpretar os resultados dessa medida, mesmo que a excreção esteja diminuída na sua deficiência. Outro teste seria a determinação de atividades de transaminases, porque esse representa um teste bioquímico funcional que permite obter informações sobre o estado de deficiência ou grau de depleção das reservas de B6. Em estudos controlados, demonstrou-se que transaminases dependentes de PLP, como a aspartato-aminotransferase e a alanina-aminotransferase, estão diminuídas nos eritrócitos, leucócitos e plasma. À medida da evolução da atividade dessas enzimas pelo piridoxal 5-fosfato in vitro, é um indicador satisfatório para a avaliação do estado nutricional relativo à vitamina B6. É só a gente lembrar das funções metabólicas que a gente tratou, que a gente falou das reações de transaminações, que as enzimas que estavam relacionadas com esse processo, elas teriam o PLP como coenzima, como cofator. Então, a análise da atividade dessas enzimas seria bom e eficiente para analisar
para avaliar, na verdade, o estado nutricional relativo à vitamina B6, porque se as enzimas estivessem com com as suas atividades diminuídas, poderia ter uma grande relação com concentração baixa da vitamina B6. Outra análise seria a análise de concentração da homocisteína plasmática, porque como a gente viu lá nas funções metabólicas, o catabolismo da homocisteína ocorre por meio de transsulfuração para a cisteína, envolvendo duas enzimas dependentes de piridoxal-fosfato, e suas concentrações são influenciadas sobretudo pela ingestão da vitamina B6. E a determinação da homocisteína ela é realizada por alguns métodos, dentre eles métodos de cromatografia de troca iônica por analisador de aminoácidos e cromatografia líquida de alta pressão com detecção eletroquímica. E esses dois processos são considerados como método ouro. Uma outra análise laboratorial da atividade, da presença e concentração da vitamina B6 seria o teste de sobrecarga de metionina, porque a metionina é um precursor metabólico da homocisteína, e a habilidade para metabolizar uma sobrecarga de metionina seria, portanto, um teste válido para a medida do estado nutricional relativo da vitamina B6. Porque se a metionina ela vai dar origem a homocisteína, quando na verdade, quando você fornece ao indivíduo uma dose oral de metionina, essa metionina tende a se transformar em homocisteína, e a homocisteína tende a ser metabolizada. Entretanto, se para o indivíduo é fornecida essa metionina, a transformação para homocisteína, entretanto, se suas concentrações, suas reservas de vitamina B6 não estiverem ok, não estiverem em níveis bons, a homocisteína vai tender a se acumular, porque as enzimas que vão transformar a homocisteína ou cistationina ou a cistionina em cisteína, as enzimas não vão ter sua ação eficiente, porque elas requerem a vitamina B6 como cofator. Então, por isso, esse teste seria válido, porque um indivíduo com baixas concentrações de vitamina B6 teria o acúmulo de homocisteína, não havendo uma metabolização para cistationina e para cisteína. E ressaltando, o metabolismo da metionina inclui duas vias dependentes de piridoxal-fosfato, como eu falei, a da enzima cistationa sintetase e da cistationase. A cistationa sintase ela seria pouco afetada pela deficiência em vitamina B6, provavelmente porque tem alta afinidade por seu cofator. E essa enzima seria aquela relacionada com a primeira degradação da homocisteína, que seria a produção da cistationina. Já a atividade da cistationase diminui na deficiência em vitamina B6 e aumenta no conteúdo da apoenzima inativa dos tecidos. Essa cistationase seria aquela que estaria relacionada com a lise da cistationina para a síntese da cisteína. Como resultado, na deficiência em B6, há aumento da excreção urinária de cistationa, tanto após uma sobrecarga de metionina, quanto sob condições basais. Para finalizar a parte de análise laboratorial, nessa tabela a gente tem os índices do estado nutricional em relação à vitamina B6. Então, os valores adequados relativos a cada uma das análises laboratoriais que a gente falou, os valores adequados para um paciente que não esteja apresentando nem hipovitaminose e nem hipervitaminose. Agora a gente vai falar um pouco sobre as interações de alguns medicamentos com a vitamina B6. Alguns antibióticos utilizados no tratamento da tuberculose
e alguns contraceptivos orais que apresentam altas doses de estrogênio podem diminuir as concentrações plasmáticas de PLP. Além disso, alcoólatras também apresentam baixas concentrações plasmáticas da vitamina, uma vez que o acetaldeído compete com o piridoxal por proteínas de ligação, diminuindo assim a captação da vitamina pelas células. Algumas drogas antiepiléticas aumentam a taxa de catabolismo, ou seja, de degradação da vitamina B6, resultando em baixas concentrações de PLP plasmática, levando ao aumento na concentração da homocisteína. E por fim, os pacientes tratados com teofilina, que é um fármaco antiasmático, geralmente possuem baixas concentrações plasmáticas de PLP, o que poderia estar contribuindo para os efeitos colaterais relacionados a esse fármaco, dentre eles efeitos neurológicos, efeitos no sistema nervoso central, que inclui convulsões. Isso pode estar relacionado com problemas na síntese dos neurotransmissores.